Boa noite, Cine. Boa noite, governador. Boa noite, bem-vindo. Minha pergunta é sobre segurança pública. Bom, o senhor tem duas ações muito ousadas e importantes que incomodaram o crime organizado, notadamente o PCC. A primeira delas foi a Operação Escudo na Baixada Santista. Operação ousada porque normalmente os governantes evitam esse tipo de ação por causa dos possíveis efeitos colaterais e o desgaste. O senhor enfrentou. E uma segunda ação foi com o Ministério Público, o GAECO com a Secretaria da Segurança, na Cracolândia, com asfixia de 8 bilhões de reais. Como estão essas operações e a relação das Polícia Civil e Militar com o GAECO e as demais forças que integram Receita Estadual para formar uma força-tarefa para asfixiar o crime organizado? Está na pauta sua o combate permanente ao primeiro comando da capital, maior organização criminosa da América Latina? Está na pauta, Capês, até porque se a gente não fizer isso, se a gente não acabar com o crime organizado, enfraquecer o crime organizado acaba conosco, acaba com a nossa sociedade. Uma das coisas que mais me preocupa, o ingresso do crime organizado nas atividades lícitas. Né? Então, é a operação de combustível, é a usina de etanol, é o mercado de carros de luxo, são as organizações sociais de saúde, são os contratos de prestação de serviço com as prefeituras, são os serviços de coleta e transporte de lixo, então a operação do resíduo sólido nos municípios. Isso drena a competitividade de quem joga a regra do jogo. Então, o tráfico internacional de drogas gera muito dinheiro, esse dinheiro precisa ser lavado, e se a gente permitir que esses caras operem livremente, eles vão matando, vão tirando a competitividade dos nossos empresários, inclusive de empresários num segmento que constitui uma fortaleza do Estado de São Paulo, que é o setor sucroenergético. Então, é um setor que a gente tem que preservar. E aí nós temos duas questões, e que precisam ser compreendidas, porque às vezes a ação nossa gera crítica, e as pessoas não entendem o que a gente está fazendo. Eu ia até questioná-lo sobre a crítica que o senhor recebeu e o seu secretário de Segurança Pública sobre a letalidade nessa operação. Claro. É perfeitamente compreendido. Agora, o que ocorre? Primeiro, nós estamos operando muito com inteligência, né, para a gente ter ações assertivas, ações que realmente asfixiam, ações daquele famoso follow the money, né, para a gente evitar o crescimento do crime organizado. Agora, existe uma outra questão importante também, que é a reconquista de territórios dominados pelo crime. E aí é que há o confronto. Então, quando a gente vai reconquistar esses territórios, por exemplo, as comunidades da Baixada Santista estavam com barricadas. Então, no carnaval deste ano, quando a gente fez a Operação Verão, nós tínhamos barricada em praticamente todas as comunidades da Baixada Santista. Nós vamos permitir isso? Nós vamos afastar o Estado das pessoas? E o medo dos governantes de enfrentar o crime organizado com medo da repercussão negativa afasta a política pública de quem mais precisa. E essas pessoas estão sendo asfixiadas. Então, a maior violência aos direitos humanos é a imposição, a escravidão que o tráfico traz para as pessoas que estão na ponta. E isso explica um pouco da repercussão positiva que as operações tiveram na Baixada Santista, mesmo em quem ganha até 2 salários mínimos, que são as pessoas que às vezes moram na comunidade que não suportam mais a violência do crime organizado. Então, nós tivemos essa ação de enfrentamento, nós entramos nas comunidades, entrávamos sempre com informação, quem era o alvo, quem tinha ligação com a facção criminosa, qual era o valor da fração que a gente tinha lá em termos de poderio de combate, em termos de armamento, para as guarnições entrarem preparadas. Tivemos lá, sim, os enfrentamentos, a gente não tem objetivo nenhum de fazer o enfrentamento. Veja que a grande operação que nós fizemos no centro recentemente, nós não demos um tiro. Agora, quando a polícia for agredida, é óbvio que ela vai reagir. Ela tem que reagir. Isso é fundamental. O Estado tem que se impor também. E aí a gente tem o resultado que a gente não quer, que é o resultado morte. Aí se fala em letalidade policial. Foram 28 mortos na Operação Escudo, mais 56 mortes na Operação Verão. É um resultado que a gente não quer. Mas vamos lá, a polícia tem atendido 18 milhões de ocorrências ano. Dessas 18 milhões, em mais ou menos 1.500 tem confronto. Dessas 1.500, 300 têm o resultado morte. 250 têm o resultado morte ano. Ou seja, é o resultado que a gente não quer. Mas, obviamente, eu tenho uma polícia, são 83 mil homens que estão nos defendendo todos os dias e que muitas vezes tem que repelir a injusta agressão. Agora, estamos combatendo o ecossistema criminoso. Foi um pouco da operação que aconteceu agora no centro de São Paulo. A gente parte do pressuposto que a Cracolândia, que está ali há tanto tempo, é a ponta do iceberg. E é uma coisa muito conveniente para o crime organizado. O crime organizado mantém a Cracolândia ali
porque quer degradar o centro e ter uma área de livre operação, que é onde eles praticam vários crimes. A gente, por exemplo, procurou entender como é que isso funciona. A relação umbilical que existe entre a Cracolândia e a favela do Moinho, que funciona como um bunker, onde eu tenho lá o armazenamento e a distribuição de drogas. Favela do Moinho, que era liderada pelo Léo do Moinho, que foi preso na operação. Lá na Favela do Moinho, você tinha as antenas que faziam a interceptação da comunicação policial. Nós tínhamos lá uma rede de ferros velhos, reciclagem, hotéis, pousadas, restaurantes de fachada que fazem a operação de recepção de produtos roubados. Então, isso prejudica a estatística lá do centro, porque é o pessoal que pratica determinado roubo celular, roubo fio, roubo cabo de cobre, roubo automóvel e vai trocar o produto desse roubo por droga, às vezes por cachaça. Então tem uma situação de degradação da condição humana, tem uma situação de exploração de trabalho infantil, tem uma situação de exploração da prostituição operações de fachada, onde, por exemplo, um hotel que tem como proprietário um beneficiário do Bolsa Família e que movimenta centenas de milhões de reais por ano. Nós temos uma pirâmide financeira, onde esse dinheiro vai passando de negócio a negócio, chegando em 2, 3 empresas que são de propriedade de sintonias finais do PCC. Então, tem uma grande operação de lavagem de dinheiro. Então, o que a gente imaginou? Vamos começar a asfixiar, vamos pedir na justiça o fechamento desses estabelecimentos, vamos tirar esses estabelecimentos de circulação, vamos tentar com o judiciário o perdimento desses bens, que são bens operados pelo crime, para que a gente possa mudar a finalidade social. Aquilo que puder ser convertido em habitação de interesse social, vamos converter, o caso dos hotéis, e tem os hotéis até em boas condições, que tem 11 andares, 13 andares, e a gente pode retrofitar esses edifícios, e aquilo que não pode ser aproveitado, o caso da reciclagem, do ferro velho, vamos botar abaixo. E vamos transformar esse equipamento, vamos fazer o nosso hub para incubar startups, vamos falar em tecnologia, vamos fazer o campus da Zumbi dos Palmares, vamos fazer delegacia de polícia, vamos fazer o quartel do 13º, porque ele vai ter que sair lá de trás do Palácio Campos Elíseos, dentro da nova configuração do centro, né, que vem aí com o projeto que foi aprovado agora e que vai para leilão ano que vem, que é a concentração, né, da estrutura de governo, o centro administrativo do governo do Estado de São Paulo no Campos Elíseos. Então vai ser uma revolução urbana e a gente vai precisar tirar o 13º. Então vamos procurar uma outra área para fazer o batalhão, vamos fazer um batalhão moderno. Ou seja, vamos transformar essas edificações que hoje só servem ao crime em equipamentos de interesse da sociedade para promover a volta da circulação de pessoas, né, e impor aí mais uma derrota ao crime organizado. Já vou abrir um espaço para os senhores. Capês levantou a mão. Só para completar, nessa área de segurança, em 1993 o PCC era um time de futebol formado por 8 presos em Taubaté. Hoje é a maior organização criminosa. O senhor iniciou um trabalho de asfixia. Hoje o PCC tem mais ou menos 1.350 postos de combustíveis, só no estado de São Paulo. Como o senhor pretende, só para completar nessa questão, continuar asfixiando nessa força-tarefa com o Ministério Público, as receitas, prefeitura, guarda e polícia? Aí é que entra realmente essa colaboração entre agências, né? Quando a gente pega, por exemplo, a relação dos maiores devedores de ICMS do estado de São Paulo, o que a gente vai ver lá? Por incrível que pareça, operadores de combustíveis. Não por acaso. E aí, aí começa a elisão fiscal, isso associado, então, à adulteração do combustível, à lavagem do dinheiro. Então, essa união aí com o GAECO tem sido fundamental. O GAECO tem operacionalizado, né, tem conduzido essas investigações junto com a inteligência da polícia para seguir o dinheiro. Aí entra a Receita Estadual, a Receita Federal. Existe uma mobilização gigantesca e agora é importante que todo mundo perceba que se a gente envolver COAF, se a gente envolver Receita Federal, Receita Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Federal, Polícia Civil do Estado de São Paulo, Polícia Militar, a gente tem uma esperança de começar a resolver o problema. E aí aquele negócio, vamos caçar o registro, essa pessoa está regular, está operando com pré-registro, vamos lá, vamos caçar, vamos ver qual é a situação tributária, vamos fiscalizar a qualidade desse combustível, vamos ver a licitude desse negócio. Ora,
uma coisa que preocupa a gente agora, principalmente em época de campanha eleitoral, o financiamento do PCC a campanhas eleitorais. Sim. Né, o ímpeto de fazer vereadores, fazer prefeitos, porque esse dinheiro depois vai voltar. E é uma forma de lavagem também, porque ele financia a campanha e o dinheiro do financiamento da campanha volta na forma de contrato, seja na exploração do lixo, seja na prestação de serviço de terceiro. Então nós temos a situação de prefeitos que tinham contratos assinados com sintonia final do PCC. E o descaramento é tão grande que ele não usa um laranja, um terceiro para assinar esse contrato. A empresa está no nome do próprio sintonia final do PCC, como era o caso do Meia Folha na Baixada Santista. Né, que morreu agora no início do ano nas operações. Então, assim, é uma situação, de fato, muito preocupante. Agora, parece que as pessoas começaram a acordar para a gravidade do crime organizado. Né? E se a gente não asfixiar o crime organizado e asfixiar com inteligência, esse crime vai se tornar cada vez mais poderoso, vai tomar outros contornos, e é o contorno de milícia, o contorno da venda da prestação de serviço, sobretudo serviço de segurança, e vai destruir todos os negócios lícitos, destruir os empregos, destruir a própria economia do Estado.